Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e escolhi falar hoje sobre o tema OPEP+, ou OPEP Plus para alguns. Como sempre, uma matéria que me chamou a atenção é essa matéria aqui, ó, como vocês podem ver, membros da OPEP+, se alinham por corte na produção de petróleo após alegação dos Estados Unidos. O governo americano vem alegando que a Arábia Saudita estaria em conluio com outras nações, manipulando a oferta meramente com o intuito de elevar os seus ganhos, e não partindo do princípio de que os cortes, como também ampliação da oferta, se dariam pelas necessidades do próprio mercado, pela estabilização do setor. Grandes flutuações no preço do petróleo não é algo saudável, digamos assim, para a economia do mundo. Então vamos lá falar um pouco desse assunto que é bem interessante. O assunto energia é sempre muito pertinente aí para os nossos vestibulares. Bom, a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEC em inglês, uma organização intergovernamental, né? A OPEP nasceu em 1960, inicialmente tinha sede em Bagdá, logo a sede foi transferida para Viena, na Áustria, onde se encontra até hoje. A OPEP ela foi fundada por cinco países, sendo a Venezuela, né, o único país que não faz parte do Oriente Médio. Então, além da Venezuela, Irã, Iraque, Kuwait e Arábia Saudita. Bom, depois, evidente, outros países foram entrando, foram fazendo parte aí do bloco, e no último levantamento, a OPEP afirmava controlar quase metade da produção global de petróleo e ter, entre seus países membros, mais de 80% das reservas, reservas comprovadas de petróleo do mundo todo. A ideia, óbvio, da criação, a ideia era, ao mesmo tempo, manipular a oferta, evitando uma quantidade excessiva no mercado e assim maximizando os preços, e também fazer frente a um grupo de companhias petrolíferas, né, e de refinadoras e distribuidoras, chamadas de Sete Irmãs. Basicamente, essas Sete Irmãs, elas compravam o grosso, né, disponível aí do petróleo, e eles, os compradores, é que acabavam ditando os preços. Então a ideia era exatamente o contrário, não é? Fazer com que os produtores pudessem interferir mais na formação dos preços do que os compradores. Dessas Sete Irmãs, hoje restam só 4, algumas se fundiram, né? Então hoje resta a Exxon, que já esteve no Brasil, né, com a marca Esso, a Texaco, Chevron, Texaco, a Shell e a British Petroleum, né? Claro que oficialmente, né, a missão da organização, né, eles dizem que é coordenar, unificar as políticas de petróleo, sobretudo para evitar uma competição entre eles, né? Então, ao mesmo tempo, eles conseguiriam maximizar os lucros, garantindo também um bom retorno para aqueles que estejam dispostos a investir no setor, porque grandes flutuações afastam investidores, e também garantir a própria oferta regular, né, uma regularidade na oferta de petróleo para a economia do mundo como um todo. Não é? Depois, muitos outros países foram entrando, né? Argélia, Angola, Guiné Equatorial, Emirados Árabes, e outros países. Equador, né, nosso quase vizinho Equador fazia parte, depois se afastou. Equador tem uma história de, né, ora está, ora não está alinhado com os Estados Unidos. Quando o Equador está alinhado com os Estados Unidos, ele está fora da OPEP. Quando rompe com os Estados Unidos, quando vem um governo mais à esquerda, volta para a OPEP.
É claro, né, se eu quero me alinhar completamente com os Estados Unidos, não faz muito sentido entrar para a OPEP, óbvio, para quem é comprador, como são os americanos, uma grande oferta de petróleo seria muito mais interessante do que esse trabalho cartelizado, né, que a entidade faz. No período pós-crise, né, pós a crise de 2008, né, que atingiu a economia americana e logo atingiu, né, inevitavelmente a economia do mundo, logo após então o estouro da crise, o preço do petróleo despencou de uma forma muito significativa, né? Vamos ver um gráfico daqui a pouco sobre isso. E, claro, atrapalhando, obviamente, aí os negócios de todos os membros da OPEP e até outros países que não fazem parte, mas que também são grandes exportadores de petróleo, como México, Noruega, né? Algo assim. Bom, e aí, países não membros começaram a conversar com os membros da OPEP, sobretudo com a Arábia Saudita, que é uma espécie de liderança por suas reservas, por seu poder econômico, né? Bom, então conversas começaram a acontecer e assim foi tendo uma recuperação até que rápida do preço do petróleo. Sem exagero, mas havia ali uma recuperação, ainda muito longe, né, dos preços atuais. E em 2014 houve uma queda bem significativa do preço. Por quê? Porque a produção nos Estados Unidos, por ordem, né, por ordem não, mas por forte influência e a pedido do governo, né, na época o presidente Obama, um aumento brutal na produção norte-americana de petróleo fez com que as importações diminuíssem e assim o preço caiu novamente. Então se coloca aí no lugar de um exportador de petróleo. Os preços iam muito bem no início desse século, aí com a crise de 2008 houve um tombo bem significativo do preço. Bom, vamos começar a conversar, nós, não membros, com membros da OPEP, e aí quando pinta uma recuperação, logo uma queda. É aí que esses países passaram a conversar frequentemente, né? Foi a partir de 2016 já, né, esse alinhamento que recebeu o nome de OPEP+. Então são as reuniões frequentes, reuniões realizadas de 2016 para cá, com o intuito de manter o preço numa cotação que eles consideram adequada. Eles estabeleceram, por exemplo, a oferta diária de petróleo, né, que ficaria um pouco acima de 30 milhões de barris por dia. Essa é a chamada Declaração de Cooperação. A Declaração de Cooperação, o nome do documento assinado entre os países da OPEP e não membros da OPEP, especialmente a Rússia. A Rússia vem brigando há alguns anos pela liderança nas exportações de petróleo, tá? Vem brigando com a Arábia Saudita. E então seria interessante ter a Rússia na OPEP. Pouco provável que isso vá acontecer, né? De repente eu falo isso e nem editamos o vídeo e isso já aconteceu, né? Mas eu acredito que não. Por quê? Porque ao fazer parte da OPEP, cada país membro da OPEP ele tem uma cota diária de exportação. A OPEP exporta algo aí perto de 20 milhões de barris por dia. A OPEP Plus, pouco mais de 30. Então você pega esses 20 milhões de barris por dia e divide entre os países membros, né? Claro, a Arábia Saudita é quem mais exporta dos países da OPEP. Mas o importante é que o total exportado seja aquele. Não é do feitio da Rússia fazer parte de uma organização que vai estabelecer o quanto a Rússia exporta. Não consigo imaginar o Putin adotando um compromisso que foi estabelecido por um colegiado de países, né? E que vão ditar esse volume a ser exportado. Então, né, não dá para imaginar algo assim, né? Putin, aumenta a oferta.
diária de petróleo. Putin, anota aí, abaixa. A Rússia não segue, a Rússia dita regras, não é? É isso que a gente vê, esse é o perfil da Rússia, sobretudo essa Rússia do Putin, uma Rússia que a gente conhece há 20 anos, não é? Bem, a matéria que eu mostrei inicialmente, né? Membros da OPEP+, se alinham por corte na produção de petróleo. Essa matéria trata de uma reunião que ocorreu agora no mês de outubro entre, né, os países membros e não membros da OPEP, destaque para a Rússia, e existia um certo estranhamento, descontentamento por parte dos exportadores de petróleo, sobretudo da Arábia Saudita, a Arábia Saudita vinha recebendo fortes críticas por parte do governo Biden, governo americano. O Biden, como todo partido, né, o Partido Democrata, não tem relações tão amigáveis com a Arábia Saudita como o ex-presidente Trump e todo o seu partido, Partido Republicano. E o Biden vinha afirmando que a Arábia Saudita estava, de um modo, né, forçado, né, estava assim num processo de convencimento para que os demais países cortassem a oferta diária de petróleo. Né? E os países, né, árabes em geral, os países exportadores, né, não só árabes, mas eles entenderam isso como uma certa ingerência por parte do governo norte-americano, que acabou resultando num tiro no próprio pé, né? Se era essa a maneira que eles achavam que iam reduzir a influência da Arábia Saudita, o contrário, a Arábia Saudita foi quem conseguiu alinhar a posição aí de todos os países membros que decidiram de forma unânime, né? Claro que a fala oficial da OPEP é que a entidade seguiu aí os indicadores econômicos, que não tem, digamos assim, nada de geopolítico por trás disso, e sim a realidade, a economia do mundo, né? Então eles decidiram por uma redução de 2 milhões de barris de petróleo por dia, né? O que traz, óbvio, preocupações, né? Vamos lembrar que o preço do petróleo nas últimos meses, não semanas, né? Se nós pensarmos que essa alta do petróleo registrada nas últimas semanas, meses, essa alta está relacionada à guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, óbvio que a Rússia, um dos maiores exportadores, a Rússia, que briga com a Arábia Saudita pela liderança de maior exportação, ela agora em guerra e sofrendo, né, aí uma certa pressão por parte da Europa, da OTAN, dos Estados Unidos, as exportações reduziram drasticamente. Então, o preço do petróleo já estava numa tendência de alta, com a redução das exportações. E agora uma redução ainda maior tende, obviamente, a elevar o preço, o que, para eles, exportadores que sofreram com a crise de 2008, que sofreram com os 2 anos aí, basicamente, né, de pandemia, para eles vai ser um grande alívio, mas óbvio, muda completamente aí o padrão global do preço do petróleo e tudo que isso implica, evidente. Temos aqui um gráfico mostrando a variação do preço do petróleo nos últimos 5 anos, e a gente consegue ver aqui o tombo do preço do petróleo com, né, desdobramentos aí da Covid, e de lá para cá o preço, né, vem com uma recuperação, né, mas é uma recuperação lenta, né, vamos falar de 20 para 22 para ter uma recuperação, e que agora, no começo desse ano, o preço do petróleo vinha caindo, mas ainda bem acima daquele tombo pós
anúncio oficial da pandemia, obviamente, né, alguns países adotando lockdown, o trabalho home office, a produção diminuindo drasticamente, então derivados, matéria-prima de uma maneira ou outra relacionada ao petróleo, o consumo despencou, o preço acompanhou, né? O preço ficou abaixo de $30 hoje, essa semana aqui está acima de $90 agora com a tendência de alta pelo anúncio do corte. Então, aqueles exportadores que sofreram com um tombo, como eu disse, lá de 2008, e agora mais um tombo aqui com a Covid, que estavam vendo aqui os preços ganhando aí um fôlego, uma recuperação dos preços, no início desse ano aqui, só essa tendência de queda, né, do preço, isso você vê com toda o choque que causou, obviamente, a invasão, as tropas russas em fevereiro ocupando a Ucrânia. Claro que esse clima de que a qualquer hora podemos ter uma guerra com proporções inimagináveis, eu me refiro ao uso de armas nucleares, tende a frear uma expectativa de recessão, né, global, e se tende a frear a economia, a expectativa de consumo de petróleo cai, então, óbvio, a compra já cai. Vamos lembrar que é um mercado futuro, é uma commodity. Então, se eu já estou prevendo que futuramente vamos ter uma redução da produção, eu já me adianto agora e vou reduzir as encomendas, né? E aí você vê a OPEP e os não membros da OPEP, mas ali de uma forma, né, também coordenada, fazer o quê? Fazer um corte para ver se a gente consegue recuperar, levar o petróleo lá para o patamar dos $110, $115, que é o valor que dizem, o valor seria ideal. Ideal, óbvio, para quem exporta, não para quem importa, e também preocupante, né? Porque nós temos uma política de preços de derivados aqui no nosso mercado interno que está baseado no preço do petróleo lá fora. Né? E fora isso, nós temos a questão do dólar. Nossa moeda tem uma certa volatilidade. Então, essa combinação alta do preço do barril e desvalorização do real, essa combinação é uma tragédia para a nossa economia, não há dúvida. Logo após a matéria, né, que nós vimos agora, saiu essa aqui, ó. Corte na oferta de petróleo pode levar mundo à recessão, diz Agência Internacional. A Agência Internacional de Energia vem, né, fazendo essa afirmação, que esse corte na oferta pode levar o mundo a uma recessão. A pandemia já nos, né, orientava, infelizmente, nesse sentido de uma recessão, isto é, de um PIB menor que o PIB do ano anterior, que já não foi lá grande coisa, e agora com esse corte e a alta do preço, a tendência é frear ainda mais a economia. O presidente Biden, após o anúncio do corte, ele prometeu, entre aspas, consequências, né, não especificadas para as relações entre Estados Unidos e a Arábia Saudita. Como eu disse, o governo anterior era muito mais próximo, né, da família real saudita do que o governo Biden, né? E a preocupação é evidente, né? A preocupação é essa, um corte na oferta que já estão dizendo que pode ser que não chegue a 2, fique em 1 milhão de barris por dia, mas mesmo assim é uma tendência, uma decisão dessa, ela já abre uma brecha para, né, você imaginar o que pode acontecer. O que interessa é que os países estão alinhados, estão interessados em um corte. A Arábia Saudita está tão empenhada nesse corte que ela chegou a oferecer para outros países da OPEP que ela poderia reduzir, ela como maior exportador, né, ela poderia reduzir mais do que
deveria, para compensar, né, por exemplo, compensar países menores e que não poderiam reduzir, e que essa redução traria uma tragédia para a economia deles. Então a gente vê que existe esse alinhamento no sentido de que vamos reduzir a oferta. E mais as complicações em torno da guerra torna o mercado futuro do petróleo, lógico, ainda mais preocupante com essa tendência de alta. Nós aqui, óbvio, preocupadíssimos. E dessa mesma série, né, de matérias que foram publicadas após a decisão do corte, né, da OPEP+, temos essa aqui, ó, também. Vocês vão encontrar tudo isso no CNN Brasil, né? E temos essa matéria aqui, ó. Produção de petróleo no Brasil supera 3 milhões de barris por dia, pela primeira vez desde janeiro. Então, hoje o Brasil já está numa condição clara de um país autossuficiente, permitindo até já algumas exportações. Agora, isso não quer dizer que o preço vai cair. Como eu disse, nós temos um regramento para o preço dos derivados que é muito simples, é baseado no preço internacional do petróleo. Uma coisa complexa, difícil até de aceitar, mas, por exemplo, o Brasil ele tem a dificuldade com alguns derivados. Por exemplo, óleo diesel é um derivado que nos preocupa bastante. Então, existem empresas privadas que realizam importações. Então, esse óleo diesel importado, uma querosene de aviação importada, seja lá qual for o derivado, a regra qual é? É o preço do petróleo lá fora. Então eu estou aqui dentro, estou importando, eu estou pagando o preço do petróleo lá de fora e ainda a variação do dólar. Né? E se você coloca o petróleo aqui, né, no mercado, os derivados do petróleo, se você colocar de acordo com o custo interno, o custo Brasil de extração do petróleo, aí os importadores quebrariam, com toda certeza. Aí teríamos uma crise tremenda de desabastecimento. Agora, não sei de um próximo governo se vai alterar, vai criar um mecanismo para compensar, né, os importadores. O problema é esse. O Brasil tem, por exemplo, dificuldade com refino, né? Então, nós temos que importar. E quando você pensa em importar, você está pensando em preço internacional somado ao dólar. Então, não dá para ter uma competição tendo o importador com o barril lá de fora e aqui dentro com o preço interno, que seria algo em torno de 30, no máximo 40 dólares. Sendo que o importado, como vimos no gráfico, a cotação lá fora é hoje perto de 95 dólares, algo assim. Então, não sei o que o governo vai encontrar, né, para poder trazer um preço para nós consumidores, um preço mais acessível, não tão impactante, tão inflacionário como vem nos últimos meses. Não sei qual saída o governo vai encontrar. E é importante lembrar que esse recorde de produção, 3 milhões, mais de 3 milhões de barris por dia, isso graças ao sucesso que é o pré-sal. Pré-sal que muitos diziam que era inviável, né, pelo custo. Não, o Brasil conseguiu provar que é possível sim buscar o petróleo que está a mais de 5, 6 mil metros de profundidade, né, de uma coluna d'água que chega a mais de 1.500 metros e depois mais 4, 5 mil metros de rocha. É possível sim produzir, né, extrair o petróleo nessa profundidade e com custo competitivo. Né? Hoje o pré-sal já representa mais de 70% do petróleo nacional. Né? Tem o campo de Tupi, né? O campo de Tupi, que é o campo mais importante, e tem o campo petrolífero de Búzios, que seria o segundo mais importante. Né? Ambos esses campos aí são operados pela Petrobras. Bom, e para finalizar, podemos dar uma olhada aqui, ó, nesse mapa, onde temos em roxo o pré-sal, né, começando lá no Espírito Santo, acompanha aí, ó, passando pelo Rio de Janeiro, litoral de São Paulo,
Paraná e Santa Catarina. Esse é um pedaço que nós já temos o pré-sal devidamente mapeado. Pode ser maior do que isso, né? Então foi em 2010 que a Petrobras deu início à produção comercial do pré-sal, né? Temos uma imagem clássica, que é a imagem do Vargas, quando da primeira extração da Petrobras. Vamos lembrar que Vargas cria a Petrobras em 1953, né? Quando ele suja as suas mãos ali no óleo e depois marca num macacão de um operário. E o mesmo foi feito em 2010 pelo presidente Lula, quando repete o feito do Vargas, também, né, olhando aí a sua mão e marcando um macacão de um operário, dizendo que finalmente o sonho havia sido alcançado. Qual é o sonho? O sonho que o Vargas disse lá em 53, o Brasil ainda será autossuficiente, né? E muitos não viam ali a capacidade do Brasil de fato alcançar isso, né? Mas isso foi alcançado. Agora, o importante é ampliar a extração, o Brasil se tornar um grande exportador, eventualmente entrar para a OPEP ou OPEP+, e agora, um passo importantíssimo, ampliar a capacidade de refino de petróleo, para aí sim poder pensar numa política de preços um pouco diferente para o mercado interno, né? E lógico, outra coisa que é das mais preocupantes, fazer o uso correto das royalties do petróleo. A Petrobras está explorando o petróleo que está no nosso subsolo. Petrobras ou outra qualquer empresa deve pagar royalties. Royalties é aquilo que eu pago quando eu exploro algo que não me pertence. O que não me pertence? O subsolo, que pertence à União, né? O petróleo não pertence à Petrobras, pertence à União, pertence a todos nós. Então daí vem a cobrança das royalties e o uso dessas royalties como o prometido, mas que não estamos vendo, que seria para investimentos em educação, em saúde, em moradia. E aí vem outras questões. Mas é isso. Pense aí um pouquinho no assunto OPEP, OPEP+, e Brasil e pré-sal. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.